Glória a Deus. Pode sair. Se você trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler o texto em Hebreus, no capítulo 9, no versículo 27. Se você não trouxe a Bíblia, não tem problema, vai aparecer no Data Show. O versículo que nós vamos ler, Hebreus 9, no versículo 27. Todos acharam? Amém? Diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo. Vou repetir: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo. Amém? Esta palavra que eu vou ministrar para vocês em 3 fases, ela nasceu de um dia que nós estávamos fazendo um discipulado aqui na igreja, eu com mais 3 pessoas, e eu usei esse versículo para refutar uma ideia de reencarnação. Então eu usei esse versículo para mostrar, um dos versículos para mostrar que não havia reencarnação, ou a possibilidade de haver reencarnação. Mas naquele momento esse versículo, como nenhuma outra vez que eu tinha lido, ele começou a queimar no meu coração, e Deus então começou a me mostrar a profundidade que esse versículo tem. Aos homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois o juízo. O que isso significa? Isso significa que nós só temos uma vida. Isso significa que há uma vida só. Você só tem uma possibilidade. Nós só temos uma possibilidade. Esse vídeo que nós acabamos de ver é tremendo, e quando eu vi a primeira vez eu me emocionei, e vendo pela segunda vez eu voltei a me emocionar. Mas esse vídeo, cá para nós, ele termina de uma maneira irreal, não é verdade? Porque ninguém no final da vida pode voltar ao princípio, ou pode voltar de novo a ser jovem. Então esse vídeo, ele termina de uma maneira irreal. Eu queria, naquele tempo, falar isso para a igreja, e não falei, não percebi. E por isso estou falando hoje. É maravilhoso e todo verdadeiro esse vídeo, a reflexão a respeito da vida, mas o final dele é falso. Porque depois que eu ficar velho, e depois que a minha vida estiver no fim, não há uma possibilidade de eu ter uma segunda chance de voltar a ser jovem. Essa é a realidade da vida. E Deus falou muito comigo, porque, igreja, mais um ano se passou. Mais um ano foi embora, e esse ano que foi embora, ele nunca mais vai voltar. Foi mais um ano, eu não sei como foi o seu ano, se você aproveitou, eu não sei se foi um bom ano para você, eu não sei se você desperdiçou mais um ano na sua vida, mas o que eu tenho certeza é que este ano nunca mais ele vai voltar. Ele é único, como cada ano que você já viveu, e como cada dia
só vida, mas que desta vida vai depender toda a eternidade. Porque querendo ou não, você terá uma eternidade. Se para bem ou para mal, vai depender das decisões e das escolhas que nós tomamos nessa vida. E nós não podemos desperdiçar a nossa vida. É isso que Deus está ministrando à igreja neste final e início de ano. Nós não podemos desperdiçar a nossa vida. Como foi o seu ano? Como foram os seus últimos anos? Você desperdiçou ou você tirou o máximo proveito que você poderia ter tirado? Eu vendo esse vídeo desse suposto Senhor, eu me lembro da história de um outro Senhor, mas este é um Senhor de verdade, nós chamávamos ele carinhosamente de vô Antenor. E este homem, ele dedicou os 4 últimos anos da vida dele ao Senhor. Mas ele conheceu a Deus com 80 anos de idade. Nós fazíamos um evangelismo ali em Alfenas, na Vista Grande, e num desses evangelismos ele quis saber mais a respeito de Deus. Nós começamos a evangelizar e ele, aos 80 anos, em prantos, entregou a vida para Deus. E nós começamos então um grupo vida na casa dele, ensinando para ele, e a gente percebia que na casa dele havia muitos objetos de idolatria. Ele era ex-oficial de justiça, havia viajado o mundo todo depois da aposentadoria e trouxe muitos objetos de tudo quanto é lugares, muitas coisas idólatras, e ele sempre, todo ano, ia a uma romaria, a cultuar outros deuses, e mesmo assim, depois que ele começou a ir na igreja, ele ainda continuou com essa prática. E um dia nós tomamos coragem, porque você tem que ter muito cuidado para falar com as pessoas idosas. Nós então explicamos para ele, e ele disse: olha, por que vocês não me disseram antes? E ele começou a juntar aqueles objetos, aquelas coisas, ele começou a cancelar viagens, e ele colocou tudo dentro de um saco, e ele colocou dentro do carro, e nós entramos e fomos jogar tudo fora. Mas naquele dia, ele ensinou para nós, jovens que estavam ali, ou pelo menos eu aprendi algo, que eu nunca mais, que fez uma diferença enorme na minha vida. Ele disse, como esse Senhor, suposto Senhor: olha, eu olho para vocês e vejo a juventude, e eu digo, como eu queria ter conhecido a Deus antes, como eu queria ter me convertido antes, mas agora eu já estou com 80 anos de idade, e eu vejo que diante de tão bom profissional que eu fui, tantas viagens, o quanto eu aproveitei a vida, hoje, na verdade, conhecendo a palavra de Deus, eu entendo que desperdicei a minha vida. E ele chorava, e ele dizia para nós que nunca tinha chorado antes, ou não se lembrava de ter chorado antes. Naquele dia, eu olhei para ele e eu me compadeci, mas eu falei: isso não vai acontecer comigo. Eu não quero desperdiçar a minha vida. Naquele tempo eu tinha 26 anos de idade. E 3 dias depois, eu fui no chamado que a minha esposa havia recebido para se tornar uma missionária e ir para a África, e eu relutava com isso, e eu cheguei e eu falei: nós vamos entregar a nossa vida para missões, e nós vamos deixar tudo, e nós vamos deixar trabalho, e eu quero deixar os meus sonhos, porque eu não quero desperdiçar a minha vida. E nós então entregamos a nossa vida para ser missionários, e daquele tempo em diante, eu tenho certeza, e quando eu olho para trás, eu chego diante de vocês e posso dizer, desde os meus 26 anos, hoje eu estou com 43, desde os meus 26, eu tenho vivido intensamente a minha vida. Eu não tenho desperdiçado os meus dias, eu não desperdicei os meus anos, porque eu entendi o que Deus queria de mim, o propósito pelo qual Deus me escolheu. E é isso que Deus quer ministrar a nós. Talvez o pastor quer dizer então que eu vou precisar fazer com o Senhor, deixar meu trabalho, deixar minha vida, deixar tudo e também ir para a África. Não, mas você precisa entender qual é o propósito que Deus tem para a tua vida e qual é o chamamento para você, porque se você corre o risco de viver tantos anos e chegar no final dela e olhar para trás e ter uma vida desperdiçada. Isso é muito sério. Preste atenção, no ano
de 1965, exatamente 8 de abril de 1965, saiu uma frase que ficou muito famosa no Times, uma famosa revista ali dos Estados Unidos, uma frase bem famosa. Que frase era esta? Daniel vai estar colocando. Todo mundo está conseguindo ler? O que está escrito ali? Esta foi a frase que saiu: Deus está morto. Daí surgiu aquele filme que a maioria da igreja assistiu: Deus não está morto. Mas o que é esta frase? Esta frase foi definida pela corrente do existencialismo, que era forte na época. Pessoas que definiram, pensaram, estudaram e definiram que Deus não existe. E como nos Estados Unidos 99% das pessoas creem que existe um Deus, então a frase de efeito deles foi: Deus está morto, se algum dia ele existir. E a frase de efeito do existencialismo é a seguinte: pode passar? Existência precede essência. O que isso significa? Significa que se Deus está morto, se Deus não existe, então eu estou livre para me definir. Se Deus não existe, então eu estou livre para fazer a minha própria vontade, definir os meus caminhos, decidir os meus rumos. Se Deus está morto, então eu posso definir a mim mesmo. Porque se Deus existisse, então eu teria que me submeter ao plano de Deus e a uma realidade fora de mim. Então eu não acredito que Deus exista. Então a frase deles era esta: Deus está morto. E naquele tempo também foi encenada uma peça que também ficou muito famosa nos Estados Unidos e até mesmo na Europa. E esta peça é Esperando por Godot. E nesta peça apresentavam dois homens sentados em barris, conversando um com o outro por 2 horas. E eles então, toda a trama da conversa girava em torno de que Deus está morto e que a vida é absurda e não tem nenhum sentido objetivo. E que se você espera por Deus, você vai esperar a vida toda, você vai esperar para sempre. Então esta era a corrente do existencialismo. E quando nós olhamos hoje, talvez você pense, isso foi lá no passado, pastor, mas ainda hoje, nós podemos ver muitas pessoas vivendo assim, inclusive dentro das igrejas. Pessoas que estão definindo a si mesmas, pessoas que estão escrevendo sua própria história com as próprias mãos, pessoas que não se submetem a Deus, pessoas que vivem a sua vida a bel prazer sem se importar com Deus, pessoas que não conseguem enxergar nenhuma outra realidade fora de si mesmo. Então são pessoas ainda que são existenciais, não acreditam que Deus existe. Ora, em Hebreus diz que aqueles que se aproximam, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que dele se aproximam creia que ele existe e se torna galardoador, recompensador daqueles que o buscam. Amém? É necessário que você creia que ele existe, há uma realidade fora de você e que ele se torna recompensador quando você o busca. Mas muitas pessoas não têm se importado com isso e têm vivido a vida da sua própria maneira e têm desperdiçado a sua vida a cada dia. Muitas pessoas ainda dentro da igreja vivem assim. Há uma frase falada por um homem muito bem sucedido que diz o seguinte: pessoas que se realizam na vida são aquelas que descobrem um sentido, que veem um propósito, que têm um
objetivo definido. Então o que ele está dizendo aqui? Que as pessoas que definem um propósito, que definem um objetivo, são as pessoas que vão ser bem-sucedidas. E isso é uma verdade, mas não da maneira que eles querem dizer aqui, falando de objetivos profissionais. Mas há algo diferente disso que ele falou, encaixado dentro disso que ele falou. Aliás, para você não desperdiçar a sua vida, é muito importante que você entenda isso que foi falado. Todo mundo está aqui? Amém? Você está entendendo até agora? Amém? De vez em quando passa uns irmãos mais bonitos que eu, todo mundo vai para lá. Então preste atenção aqui. Hoje eu quero começar a trazer para vocês algumas coisas que vai fazer com que você não desperdice os seus anos e que você tire o máximo proveito da sua vida. Você quer isso para você? Você entende isso? Aquilo que Deus quer ministrar para você? Então eu quero que você preste bastante atenção aqui. O que você precisa entender em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa só hoje, vou continuar no domingo e vamos encerrar na segunda-feira, quando nós vamos aqui consagrar os nossos salvos ao Senhor. Então preste atenção, pode colocar para mim. Você não quer ser um existencialista? Pergunta para o irmão que está do seu lado. Você não quer desperdiçar a sua vida? Amém? Quer tirar proveito da sua vida? Então preste atenção. O que você tem que entender é uma longa frase. Ela não termina aqui, ela vai continuar daqui a pouco. Existe um absolutamente soberano, todo sábio, todo sustentador, que a tudo define e controla. Quem é? Quem é? Deus. Ele é soberano. Ele tem o controle de todas as coisas. Eu não defino a mim mesmo. Ele me define. Eu não sustento a mim mesmo. Ele me sustenta. Eu não tenho controle da minha vida. Ele tem. Deus Todo-Poderoso. Antes de continuar essa frase, vamos ver esse texto que está aí de Romanos 11. Olha só que tremendo. Paulo aqui, ele está falando do milagre e maravilhoso que Deus faz ao chamar os gentios e salvar os gentios. E aí ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Um aplauso para ele. A mente de Deus, quem pode dar conselhos para Deus? Quem de nós primeiro deu algo para Deus para que depois Ele nos desse? Não, como a Bíblia diz em Romanos 5,8, que Deus, Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Não tínhamos nada para oferecer, e tudo que existe, todas as coisas, veio dele, são para Ele. Tudo é por meio dele. Não existe vida fora dele. Então você tem que entender isso. Mas a frase continua, aquela frase que nós estávamos. Então existe esse Deus soberano, cujo propósito é em toda a criação, em toda a história, em toda a redenção, é demonstrar a sua glória, trazendo uma alegria que nunca acaba e sempre aumenta. A alegria do seu povo. Qual é o propósito de Deus? Demonstrar a sua glória. Por que Deus quer demonstrar a sua glória? Para a alegria
alegria daquele que nele crê, uma alegria que sempre aumenta e que nunca acaba. Por isso, o Paulo, lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Regozijar é alegrar sobremaneira. Regozijar é uma alegria incontida. E Paulo está dizendo, Paulo aqui está sendo preso, perseguido, sendo açoitado, mas ele diz: regozijai-vos, regozijai-vos, alegrai-vos, contentai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Por isso, o Salmo 98, o salmista diz: exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai-vos de prazer e cantai louvores. Olha o que o salmista está dizendo: exultai ao Senhor quem? Quem, igreja? Toda a terra. Exclamai, alegrai-vos e saltai de prazer. Aqui faltou algo: alegrai-vos e saltai de prazer. Quando o ministério de louvor está aqui, vamos saltar, vamos pular na presença dele, dá vontade de saltar, dá vontade de dançar. Tem pessoas que pensam: onde que esse povo arrumou isso? Onde que essa igreja arrumou isso? Que besteira é essa? As pessoas pensam assim, mas o salmista cantava e saltava e salmodiava, e ele saltava de prazer, porque ele não continha a presença e a alegria que a presença de Deus trazia para ele. É disso que nós estamos falando. Por isso tem pessoas que olham esse presbítero, esse pastor é bobo, ficar pulando, dançando. Que coisa é essa? Por isso tem pessoas que não têm coragem de se mover, porque falam: isso é ridículo. Isso é ridículo. É ridículo, porque a Bíblia diz que é loucura. As coisas de Deus é ridículo, é loucura para aqueles que estão se perdendo. Por isso as pessoas que estão se perdendo, isso é ridículo. Exultai no Senhor toda a terra, exclamai e alegrai, saltai de prazer, cantai alegre louvores. Oh, louvado seja Deus, esse é o Deus que nós servimos. Alegria que nunca acaba e sempre aumenta. Continuando aí, tem mais um. E tudo que nós precisamos para aproveitar a vida é estar dentro, de acordo com esse propósito de Deus para nós. Você quer aproveitar a sua vida? Você não quer ver a vida passando e chegar no final dela, você olhar para trás e ver que não teve nenhum sentido a sua vida? Então preste atenção. Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. E no 29 está dizendo qual é esse propósito: que nós sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Por que conformados à imagem de Jesus Cristo? Porque o propósito de Deus é nos levar de volta para Ele. Eu tenho falado que o único propósito de Deus em relação a nós é nos levar de volta para Ele. Deus não tem outro propósito para a tua vida, a não ser te resgatar e levar você de volta para Ele. Por isso eu digo para você, igreja, não seja um existencialista moderno. Não desperdice a sua vida, não defina a si mesmo. Não viva sem sentido. Tem pessoas que estão vivendo sem sentido. Preste atenção: se o existencialismo fosse verdade, ou se tivesse sentido naquilo que eles falaram, nós seríamos então um pouco melhores do que um rato, talvez. Já observaram a vida de um rato? Como vive um rato? Ele passa o tempo escondido, ele busca comida para que ele possa se sobreviver. O tempo todo ele está receoso, com medo, tentando salvar a sua própria vida de qualquer perigo. E ele, quando consegue uma comida, ele volta para a sua toca, e depois ele volta novamente, e ele procria, e ele vai assim até que alguém venha e pá, mata. Porque ele morre, a vida acaba. Que sentido tem isso? Eu não quero ser um rato.
reinado. Já viu o leão? O leão é o rei da selva. E talvez tem pessoas que têm vivido também reinando. Vai lá, pega as suas presas, vive uma vida mais confortável, mas até que a vida acaba. Você quer ser apenas um leão? Ou, vamos pensar até num exemplo que a Bíblia dá: a formiga, trabalhadora, passa a vida trabalhando, esforçada, ajunta, prudente. Que coisa a vida de uma formiga, até que alguém chega e pisa, joga inseticida. Que vida é essa? Ou outro dia eu estava comentando com a Inês lá em casa, vendo os besouros voar. Já viu aqueles besouros pretinhos? Que vida é essa, gente? Você vê eles bateu na parede, aí ele cai de costas, e aí ele fica, e não consegue desvirar, ele fica lá, e se ninguém desvirar ele morre. Que vida, que sentido, que vida é essa? Eu fiquei observando, uma nuvem deles, todos acontecia a mesma coisa, de costa, morri. Meu Deus, que sentido tem isso? Mas sabe que tem muitas pessoas vivendo assim, só assustado, como um rato. Tem que comer, volta para a toca, tem que comer. Medo do perigo. Outros, igual o leão, está vivendo bem, fartando, reinando, acha que está com tudo na vida. Outros estão igual a formiga, tem que trabalhar, tem que levar, não me chama para a igreja, não. Que igreja, não, trabalhar, ajuntar, sou prudente, ajuntar. Tem uns que estão vivendo devoado, igual um besouro, um lado do outro sem saber onde vai, até que cai. Vida sem sentido, vida desperdiçada. Você corre o risco de chegar no final dela, olhar para trás, desperdicei a minha vida, não teve sentido a minha vida. O que Deus quer ministrar para você hoje, nesse final de ano, início de um novo ano, não desperdice a sua vida. A sua vida é curta, a sua vida é uma só. Os anos estão passando cada vez mais rápido, e vai chegar no final, e você vai olhar para trás, o que você vai ver? Se você me perguntar a respeito da minha própria vida, eu vou dizer para você que até os 22 anos de idade, eu olho para trás e eu não tive proveito nenhum da minha vida. Eu olho para trás e muitas pessoas olhavam para mim, achavam que eu era bem sucedido, que eu era feliz, que eu tinha conseguido realizar o meu sonho. Muitos meninos sonhavam com o que eu consegui. Mas eu olho para trás, sentido nenhum. Mas quando, aos 22 anos, eu conheço a Jesus, mais precisamente aos 26, quando eu tomo esta posição de me entregar totalmente a Ele, eu olho para trás e eu não desperdicei um dia sequer. Como você vai chegar ao final da sua vida? Eu quero que você entenda: existe um Deus que se revela a nós através da palavra dele. E quanto mais eu conheço esse Deus, mais eu o valorizo e me alegro nele. Quanto mais eu conheço, ele se revela a mim através da palavra. E quanto mais eu o conheço, como Oséias disse, para nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais eu o conheço, mais eu o valorizo e tenho prazer nele, me alegro nele. A Bíblia diz que fomos feitos à imagem de Deus. E para que serve uma imagem? Para que serve uma imagem? Imagine que o Adolfo mande fazer uma imagem dele e colocar na entrada de Ariato. O que ele quer com isso? Ele quer que as pessoas, ao chegarem e olhar para aquela imagem, se lembrem dele. Por que quando você vai num lugar
chique, você tira um tanto de foto e manda para as pessoas verem. Para que as pessoas ao olhar a foto, lembra que você esteve naquele lugar, hoje esteve lá. Qual é o propósito de Deus nos fazer a imagem dele? Que as pessoas olhem para você e lembrem dele. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus fez você a imagem dele. Agora, igreja, sabe o que isso significa? O que Deus pretende com isso? Que as pessoas olhem para você e se lembrem de Deus. Como você tem feito isso? Como você tem glorificado a Deus em você próprio? Esse é o propósito de Deus. Esse é o propósito, fazer com que você reflita a glória dele. Talvez você esteja aí pensando assim, pastor, eu não estou preocupado com isso. Eu estou aqui hoje, eu não estou preocupado com isso, eu não quero saber disso, isso aí para mim não importa, vamos dar sequência, vamos chegar na parte final. Eu digo para você, sem medo de errar, você é uma das pessoas que está desperdiçando a sua vida. Está vivendo sem sentido. E muitas vezes não se deu conta disso. Mas talvez lá na frente, quando você olhar para trás, você vai se dar conta disso. Preste atenção. O valor que eu dou à glória de Deus é refletido na maneira que eu tenho a Ele como meu tesouro. O valor que eu dou à glória de Deus vai refletir na maneira de como eu tenho a Ele como meu tesouro. Deus é um tesouro para você? Lembra da mensagem de Mateus 13? O reino de Deus é comparado a um tesouro escondido no campo que um homem acha e, movido pela grande alegria, pelo grande contentamento de ter encontrado aquele tesouro, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo, porque nele tem o tesouro. Como tem sido Deus, ou o que Deus tem sido para você? Porque preste atenção, aquilo que realmente te satisfaz é aquilo que você valoriza. Por isso muitas pessoas não valorizam Deus, porque não tem satisfação alguma em Deus, porque não amam a Deus, não se alegram nele. Por isso muitas pessoas não dão valor algum. Igreja, às vezes eu chego aqui e na quarta-feira e eu digo, Deus, como pode? Quantas pessoas ficaram em casa e preferiram, às vezes, ficar de frente à televisão, ou lavar uma roupa, ou tirar qualquer tarefa, ou qualquer coisa, às vezes no domingo. Deus, como pode? Por que as pessoas não estão aqui? Que valor o Senhor tem para as pessoas? Quantos cultos você perdeu esse ano? Quantos cultos você perdeu? O que você estava fazendo durante esse culto? Onde você estava enquanto Deus falava aqui, enquanto nós adorávamos a santidade de Deus? Onde você estava? Naquela quarta-feira, onde você estava? Naquele domingo, onde você estava? Tudo é mais importante, o que te satisfaz é o que você vai dar valor. Se no domingo, à noite ou à tarde, se o que me satisfaz é o futebol, eu não vou vir para a igreja. Se o que me satisfaz é o programa que eu gosto de televisão, eu não vou vir para a igreja. Se o que me satisfaz é qualquer outra coisa, eu não vou vir. Mas se o que me satisfaz é Deus, eu vou estar na presença dele. Onde você esteve durante esses cultos que você perdeu? Porque aquilo que me satisfaz é aquilo que eu dou valor, é aquilo que eu glorifico. Por que um marido dá valor à esposa? Por que o marido dá valor à esposa? Porque a esposa traz alegria ao marido. Só teve um marido que falou glória. Cadê os maridos? Por que você
Que valor você tem dado a Deus? Deus faz tudo o que Ele faz para demonstrar a sua glória, para a alegria que nunca acaba e sempre aumenta a alegria do seu povo. Amém? Tudo que Deus faz, Ele faz para demonstrar a glória dEle. Por que Deus resolveu criar o mundo? Porque Deus não queria mais ficar invisível. Deus queria mostrar a beleza e a glória dEle. Por isso Ele criou o mundo. Por isso Deus do nada começou a criar as estrelas, e começou a criar o céu, e começou a fazer separação das águas, e Deus começou a criar, e Ele começou a criar, e Ele agora não era mais um Deus invisível, Ele estava se demonstrando através da criação. Deus estava se fazendo agora visível. Quando você olha para as estrelas, para a lua, quando você vai no Cristo, e você vê aquela visão maravilhosa do Rio de Janeiro, aquelas montanhas, aquele mar maravilhoso, e quando você vê tudo aquilo que os teus olhos podem ver, e que Deus estava criando, Deus estava se fazendo conhecido, demonstrando a glória dEle, deixando de ser um Deus invisível, até que Ele agora olha para tudo, e Ele diz assim: agora, eis que tudo está bom, mas agora eu venho com algo melhor ainda, e Ele resolve criar em você. Glória a Deus, glória a Deus. Por que Deus cria? Para demonstrar a beleza e a glória dEle. Para quê? Para a alegria do seu povo, minha e tua, que somos aqueles que creem nele. Amém? Nós vamos encerrar com mais esse versículo. Romanos. Ok. O propósito de Deus ter nos criado é para demonstrar a glória dEle. Coloca esse versículo aí, para confirmar aquilo que estamos falando. Olha que Deus diz: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para a minha glória e que formei e fiz. Criei para quê? Para a minha glória. Fala para o irmão que está do seu lado: você foi criado para a glória de Deus. Oh, aleluia! Olha para o seu irmão e fala para ele: você foi criado para a glória de Deus. Aleluia! Você é a imagem dele. Fala para o seu irmão: não desperdice a sua vida. Para a gente encerrar, coloca esse texto de Romanos. Olha o que Paulo está dizendo. E que direis, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a sua glória. Então preste atenção, a Bíblia diz que Deus suportou os vasos da ira. Quem são os vasos da ira? Quem são os vasos de ira? Os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Sabe quem eram os vasos da ira? Eu e você, antes de conhecer a Deus. E para que eles estavam preparados? Para a ira de Deus, para a perdição. Mas a Bíblia diz que Deus suportou, teve paciência. E por quê? Porque Ele tinha um propósito de dar a conhecer as riquezas da sua glória. Agora em quem? Nos vasos de misericórdia. Quem são os vasos de misericórdia? Aquele ímpio gentio, eu e você, que agora conhecemos a Jesus Cristo. Esses são os vasos de misericórdia. Por quê? Que Ele de antes tinha um plano na nossa vida. Ele nos preparou de antemão, antes. Para o quê? Para a sua glória. Um aplauso para esse Deus. Continua aí. Tem o último versículo. (25 e 26). Como diz ele também em Oséias: chamarei meu povo, aquele que não era meu povo, e amada, aquele que não era minha amada. Deus está falando
de mim e de você. E sucederá que, no lugar que foi dito, vós não sois meu povo, serão chamados filhos do Deus vivo. Seu lugar, fique de pé, vamos orar. É isso que Deus quer ministrar ao teu coração nesses 3 dias. Não desperdice a sua vida. Este ano passou, nunca mais vai voltar. Os teus anos até aqui passaram, nunca mais vai voltar. Como você tem vivido? Não desperdice a sua vida. Deus te criou para a glória dele. Talvez você pergunte, como que eu posso refletir a glória de Deus? Como é essa alegria em Deus? Como é esse prazer em Deus? Como é esse contentamento? Isso parece que não é para mim, isso parece coisa de outro mundo, parece que eu não posso alcançar. Como pode ser isso? No domingo, você vai ter essa resposta. No domingo, Deus vai continuar falando ao teu coração. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós agradecemos o teu nome pela tua palavra, pelos propósitos, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou. Obrigado, Deus, eu não era teu povo. Um dia eu fui considerado não amado, mas o Senhor me fez amado do Senhor. Muito obrigado, Senhor, que eu andava perdido, desamparado, mas o Senhor me encontrou. Muito obrigado, Senhor, porque eu não amei ao Senhor, mas o Senhor me amou primeiro. Muito obrigado porque eu não tinha nada a oferecer ao Senhor, mas o Senhor ofereceu a mim primeiro. Muito obrigado. Eu quero a cada dia mais conhecer as riquezas da sua glória. Faça o teu povo entender isso. Faça a tua igreja entender isso. Se nós entendermos isso, tenho certeza, Pai, se um aqui entender isso, a vida dele nunca mais será a mesma. Se cada um aqui entender isso, a vida nunca mais será a mesma. Poderemos chegar ao final dela, olhar para trás e dizer: eu aproveitei e tirei o máximo proveito da minha vida, porque eu dediquei ao Senhor. Faz a tua obra no nosso meio. Te peço no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode se sentar.